Provérbios, capítulo de número 6, versículo de número 20. Eu queria que tu erguesse tua mão para cá. Pega tua mão para cá. E eu queria que tu dissesse palavras de bênção para esse altar, para que as palavras sejam do Espírito Santo. Provérbios 6, 20. Profeta as palavras de bênção para cá, Senhor. Nessa noite nós não viemos aqui para ouvir o que um homem tem a dizer, mas tu sabes do meu zelo, do meu compromisso em transmitir à tua igreja um alimento saudável, ao que nos alimente no corpo, na alma e no espírito. Senhor, se há algum espírito nessa noite contendendo contra a manifestação da tua palavra, nós já cessamos qualquer dessas coisas e diante do teu Espírito Santo nós te pedimos, vem com teu fogo sobre nós, segue esse lugar com os teus anjos, tira toda a moleza, tudo aquilo que não provém de ti e coloca o alimento sobre nós, algo que nos alimente de dentro para fora, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Lê comigo aqui, pode ser no tempo 3, todo mundo junto, 1, 2, 3. Filho meu, obedece a orientação de teu pai, e não abandones o ensino da tua mãe. 1, 2, 3. Arrasta-os para sempre ao teu coração, envolve-os junto ao teu pescoço. Quando caminhares, eles te guiarão. Quando te deitares, eles te protegerão. Durante o sono, quando acordares, eles te acordarão. Escuta. Nessa noite eu estou ministrando sobre Deus como Pai e a igreja como mãe. Porque é muito fácil tu olhar e dizer, eu sei que Deus é o meu Pai. Mas é muito difícil você entender a igreja como uma mãe que gera filhos. Amém? Eu venho trabalhando com você ao longo de 4 domingos para desenvolver em você a mentalidade de filho e não de escravo. Para que você saia dessa inércia espiritual, para que você se torne filho. Dessa coisa de que entendeu e não entendeu nada, que cai em qualquer ponto de conversa fiada de qualquer profeta, em qualquer lugar, na internet ou em qualquer lugar. Que nem quando nós fomos lá distribuir marmitas, né, dele? Do nada o cara se levantou, era o Espírito de Deus, daqui a pouco não era o Espírito de Deus. Eu falo, pessoal, sai disso aí, bicho. E tem gente que fala, não, Deus fala até com a mula, pastor, vai usar isso aí, não, irmão, pelo amor de Deus. Senso. Bom senso. Isso mostra que nós não somos maduros espiritualmente. E aí a gente quer, na ânsia de ouvir Deus em qualquer coisa. E por isso a gente se quebra. Por isso tu está frustrado. Por isso você se entristeceu com a igreja. Porque alguém disse para você que Deus como pai, mas não te apresentou uma igreja como uma mãe. Volta lá no versículo 20 para mim. Ó, filho meu, obedece a orientação do teu pai. Ele está dizendo, ouve o que Deus fala, velho. Ouve o que Deus fala. Para de ser emocional e começa a ser racional. Deus fala. Olha para alguém e diz assim, Deus também fala. E não abandores o ensino da mãe. Sabe por que tem gente que perece? Porque a igreja não ensina. Eu sou um pastor que tem uma primazia pelo ensino. Eu não vou fazer certas coisas, porque eu sei que nós precisamos ser ensinados para uma nova mentalidade. Deus fez com que o povo de Israel ficasse 40 dias no deserto. Qual era a finalidade do deserto? Mostrar para eles que eles não eram mais escravos. 40 anos, pastor, e Deus matou uma geração no deserto. Uma geração, você está entendendo comigo? Uma geração Deus matou no deserto. Por quê?
Porque o que para herdar a terra prometida e a promessa que precisa renascer de novo é figuração. Só que tem gente que acha que a igreja, Deus como Pai, é muito mais fácil tu olhar. Mas tu tem a igreja como mãe? Olha, ter a igreja como mãe é entender esse relacionamento. Você está comigo? Então, posso para mim. Ata-os para sempre no teu coração, envolve-os junto ao teu pescoço. Está falando da palavra de Deus. Olha aqui comigo, em nome de Jesus. A palavra de Deus, essa palavra precisa estar no pescoço, atada por você, como uma corrente. É a lei, é a palavra, é a Torá. Torá significa ensinamento. São os 5 primeiros livros da Bíblia que qualquer criança em Israel aprendia. Sabe para quê? Para aprender todo o ensinamento para a vida. Agora, a gente vai conversar com as pessoas. Tu está olhando para elas e está dizendo, Deus é Pai. Deus é Pai. Mas ele precisa de um pináculo sagrado para poder prosperar. Aí tu diz, tá bom, Deus é teu Pai? Deus é Pai. Só que ele precisa de um ensino dobrado dentro da carteira, porque senão... Mas Deus não é Pai? Não, pastor, porque é o seguinte, pastor, vamos orar lá? Não, vamos orar não. Eu vou orar por você. Mas você não vai permitir que eu entre na sua intimidade para mudar o que está errado ou não? Não, pastor, porque é que assim, pastor. Aí ele começa a colocar os pecados deles dentro de prisões, dentro de coisas, dentro de vasilhas. Sabe aquela estatueta bonita? Ele começa a guardar as coisas lá dentro. Tem gente, tu sabia, senhor Léo, que tem gente que é acumulador de coisas do passado? Tu já viu gente assim? Vocês conhecem gente que é acumuladora? Eu conheço. Juro, tem gente que vai guardando. Ele passa na rua, um prego. Melhor guardar. Um dia tu precisa. É sério. Tem gente assim. Tu diz, tira tudo isso. É que um dia a gente pode usar, pastor. O prego está todo. Mas eu guardei, ó. Você está comigo? Fala assim, Deus como Pai. Deus como Pai. É a igreja. Como Pai. Faça isso. Quando caminhares, eles chegarão. O ensinamento do Pai. Olha, posso contar dele? Tu não vai ficar bravo comigo não, nem você nem o Dudu? Não? Tá tudo certo. Nós estávamos aqui conversando ontem, trocando uma ideia. De repente alguém falou assim, meu pai me ensinou. Tá ligado? Ó, o que o pai ensina. Teve uma hora que a mamãe ligou, mano. Filha, quando a mamãe ligou já na solução, em mim. Pastor, então aí, já saiu. Obrigado. Acabou. Entendeu? Ó, o pai, o que o pai fala, estabelece limite. Mas o que permanece é o que a mãe coloca. A igreja precisa voltar a ensinar os filhos de Deus. Não dá pra gente ficar nessa conversa fiada. Ô irmão, de boa intenção o inferno tá cheio. Tem um monte de gente dizendo coisas lá dentro da cadeia, eu me arrependo. Quando ele sai, qual é a vida que ele teve? Ô irmão, pelo amor de Deus, eu estou pregando para pessoas que eu acho que a igreja não dá mais para ser um lugar de emocionalismo. Verdade, Jesus. A fé é assim. Vida com Deus é uma escolha. Uau. É uma escolha. Não, pastor, eu não consigo nada. Como é que tu consegue ficar preso? Posso falar uma coisa aqui? Posso? Quando eu era alguém do mundo, cheio de contatinhos, que coisa horrível era. Alguém pegar meu celular com desconfiança. Será que alguém vai mandar a mensagem? Porque aquilo vai. Não, eu sou livre. Filha, pega o negócio. Vai aí, mexe aí. Sem senha, liberdade. Oxi, eu quero que ela se lasque. Que ela olhe lá, procure, ache.
Parece que as pessoas estão andando com Jesus, sabe, Denise? Que nem a gente lá no hospital, às vezes. A pessoa com uma latinha de cerveja na mão, orientando a outra. O Natal vai ter caro. É sério. A gente ouve uns negócios desses. Então olha para alguém e diz assim: Deus é Pai. E a igreja é uma mãe. Por isso há uma diferença. Eu te amo. Por isso a diferença entre Jesus e Adão. Você está comigo? Sempre que a mulher aparecer na Bíblia, ela está aparecendo na figura da igreja. Lembra do Gênesis? Quando a mulher peca, o que Adão faz? O que ele faz? Ele responsabiliza a mulher e diz: foi a mulher que tu me deste. Adão, ele estabelece culpa sobre a mulher. Só que Jesus, ele olha para ela e diz: eu dou a vida por ela. Tem muita gente que abandona suas mulheres, culpando-as. Só que Jesus diz: não, a culpa é minha, porque eu dou a minha vida por amor a ela. Por isso, não adianta. Não adianta. Quer conhecer um homem? Vai na casa dele. Vê que tipo de casamento ele tem. Vê que tipo de coisa ele fala para a esposa. Vamos conhecer o homem, conheça a mulher dele. Diz o que ela diz sobre ele. Senta na mesa com ele, toma café com ele, mas observa o comportamento dela. Você está comigo? Porque Deus é Pai. Mas ele disse que o filho gerado dá vida pela mulher. Igreja. Não foi assim? Não é assim que funciona? Então olha para alguém e diz assim: Deus é Pai. Deus é Pai. Mas a igreja é mãe. Mas a igreja é mãe. Jesus e Adão. Adão acusa a mulher como responsável pela culpa. Jesus cobre pela mulher que Deus deu a ele. Um homem que não está disposto a dar a vida por sua mulher, nunca dará a vida por Cristo. Um homem que não está disposto a morrer pela mulher, ele nunca vai morrer por amor a Cristo. É só olhar no comportamento dele. Está comigo? Se ele abandona a esposa, ele vai abandonar a igreja. Se ele abandona os filhos, ele também abandona a igreja. Você está comigo? Você está me ouvindo? Está melhor esse microfone ou o microfone? Então é isso mesmo. Assim como Cristo cuida da igreja, o marido deve cuidar de sua esposa. Se você quiser conhecer o nome de Deus, olhe para a casa dele, porque a resposta ele dará primeiro em seu lar. Eu já preguei aqui dizendo que quando Deus desce aquele homem pela escada, quando aqueles amigos descem um homem pela escada, segurando as portas, para onde ele volta? Fica bem, paralítico. E ele volta para onde? Para sua casa. Tem gente que quer mostrar aqui na igreja que é transformado, mas eu quero ver mostrar na tua casa. Ah, eu quero. Só que tem gente que é transformado pelo pai, que a mulher, igreja, não valoriza. Ela quer colocar algo que ela não faria pelo esposo. Olha para alguém e diz assim: é medida equivalente. Se eu quero que ele morra, fala para alguém e fala assim: se eu quero que ele morra, eu tenho que gerar amor nele. Submissão. A igreja, a Bíblia diz que o marido ama
confiar no propósito é da esposa. Meu irmão, não estou dizendo que vai ser 100% não. Mas quando fala das coisas espirituais, a pastora vai ter que parar para me ouvir. Porque eu estou orando. Peraí. Se tu quer gerar amor e submissão, essa submissão da sua esposa, tu precisa gerar o amor que Cristo gera. É reflexo. Está comigo? Eu dou e recebo. Eu dou e recebo. Eu dou e recebo. Eu dou e eu recebo. Em retorno, submissão. Está comigo? Ao amor é dar amor. A mulher é gerar submissão ao homem. Agora, posso perguntar? Se Deus é pai, a igreja é mãe, como você tem se comportado dentro da sua casa? Tu reclama do teu esposo, mas você ora? Esposo, você reclama da sua esposa, mas você ora? Quantas vezes ela acordou na madrugada e te viu de joelhos dobrados, clamando pela casa? Não, pastor, é porque eu estou cansado. Ah, entendi. Não, pastor, é porque assim, as coisas não são desse... eu entendo. Eu te entendo. Várias vezes a minha esposa olhou para mim e disse: tu vai dormir? Eu falei: perdi o sono. Eu tinha publicado um livro. A ponto de hoje ela nem ligar mais. Ela fala: ele é assim. Está comigo? Olha, tem coisas que não adianta terceirizar. A igreja não pode suprir essa demanda. Porque tem gente que é muito mais fácil colocar no gancho da igreja e a responsabilidade do pastor do que ele dizer: cara, eu quero mudar a minha história. Ele está esperando que vai ter um evento. Meu irmão, nem sempre é assim. Estar com Jesus é um posicionamento. Estar com o Pai é entender quem o Pai é. Cara, ninguém se relaciona com o pai e com a mãe porque eles são bonzinhos. Não tem isso, não. A gente se relaciona porque eles são a nossa origem. Mas o meu pai me humilha. Efésios 1:4. Glória a Deus, aleluia. Você está me entendendo nessa noite? Glória a Deus. Eu quero ser didático hoje. Olha, vamos lá. Todo mundo junto no tempo 3, pode ser? 1, 2, 3. Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Teu pai e a tua mãe podem não ter sido os melhores do universo. Você pode não ter escolhido a tua família, mas você é uma escolha do próprio Deus. Você está comigo? Você é uma escolha do próprio Deus. Mas os meus pais preferiram, pastor. Está tudo tranquilo. Pastor, mas como assim está tranquilo? Porque a tua origem não é biologia. Tu foi gerado em Deus antes. Você é a escolha de Deus. Você está comigo? Você pode dar uma salva de palmas a Jesus Cristo. Provérbios 31:10. Olha, vamos lá. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito ultrapassa das finas joias. Ele está dizendo da mulher como igreja. Ele está dizendo que a igreja
para o pai tem valor. A igreja para o pai tem valor. Tu entende isso? Há uma ambiguidade aqui. Deus está dizendo para a igreja, estrutura, mas Ele está dizendo para a igreja, mulher. E eu quero abrir um gancho, dizendo para alguma mulher que se sente desvalorizada, a Bíblia está dizendo, o teu valor ultrapassa a das filhas velhas. Glória a Deus, aleluia. Por isso que tu não precisa ficar mendigando. Aleluia. Metade de amor, metade de carinho. Você tem tudo. Se entendeu o seu valor. Aleluia! Mas se tu continuar andando como essas mulheres por aí, tu vai continuar sendo medida pelo valor delas. É verdade. Tem gente que até casada quer ser o seu valor como se fosse comprada, porque ela não entende quem ela é. Mas nessa noite eu quero dizer que você, como mulher, tem um valor inestimável para Deus. Glória. Aleluia! Por isso que às vezes eu tenho que olhar para minha esposa e pedir perdão a ela por não estar honrando como ela merecia, pelo valor que ela tem. Você está comigo? Glória a Deus, Em nome de Jesus. Põe o versículo 30 para mim, por favor. A beleza é uma ilusão e a formosura é passageira. Contudo, a mulher que teme ao Senhor será honrada. Escuta, Jesus está falando da igreja e está falando da mulher também. Se tu não temer ao Senhor, tu nunca vai ser valorizado. A mulher que teme. Só que aqui está falando de uma igreja que não perde o seu valor. Tem igrejas dele que perderam Douglas. Tem gente que perde o valor trocando a tribuna por qualquer coisa. Tem um monte de igreja que é uma ilusão. Elas são bonitas por fora, são grandes. Caramba! Nós falávamos sobre essa questão. Deus é fiel. Olha, tem igrejas que são, nossa, muito mais bonitas que a câmera. Eu quero chegar um dia naquele nível sim, de ter um telão de LED, tá ligado? Ter aquela igreja, mas a beleza é o quê? E o que fica no final? A honra que eu presto ao Senhor. Glória a Deus. Que Ele me deu. Aleluia. Como igreja, a estrutura está tudo tranquilo, mas se você tem o seu legado construído em algo passageiro. Posso fazer uma pergunta para você nessa noite? Posso? Para quem você está construindo? Para que você está tentando se manter santo? Qual é o propósito? Você está comigo? Tem que começar a hora para falar. Meu Deus. Põe para mim Eclesiastes, capítulo de número 12. Uau. Olha, é isso. Lembra-te do teu Criador nos dias antes que cheguem os maus dias e aproximem-se os dias da velhice, em que dirás: não tenho mais satisfação em meus dias. Ele começa a dizer sobre a insatisfação do tempo. O tempo passa. Olha para alguém e diz assim: o tempo passa. Fala, não, o tempo passa. Fala, quem era forte? Cai em declínio. A beleza vai embora. O ornamento vai embora. Tudo acaba. Tu não vai ficar jovem para sempre. Amém? Ninguém tem a dádiva da dona Denise de não mostrar a idade. Entende? Ó, da dona Denise e da dona Sueli. Ninguém. Você está comigo? Glória a Deus. Passa ou não passa? Aquele fulgor, aquela energia que tu tinha passa. Passa. Tu começa a ficar mais cansado. E tem gente que agora que está cansado quer fazer para a igreja. Eu quero. Fala para alguém e diz assim: vai passar.
Joel 2, 22, 28 para mim, por favor. Aliás, põe em Lucas 12, 20. O Espírito de Deus. Olha, fala para alguém assim: o seu interior será renovado pelo poder da palavra de Deus. Contudo, Deus lhes afirmou: como esta mesma noite arrebatarei a tua alma e todos os bens que tens entesourado, para quem ficarão? Tudo que tu está construindo aí, nessa correria desenfreada, nessa busca por dinheiro, você está construindo para quem? Tu quer vencer a todo custo. Meu Deus, não passou por quê? E para quem que é? E para que é? Qual é o propósito? Ontem, quando eu estava aqui com os meninos, eu disse algo: que o tempo teme as pirâmides. Repete comigo assim: o tempo teme as montanhas e as pirâmides. Sabe por quê? Porque a pirâmide, as montanhas foi Deus quem estabeleceu. Passaram os céus e a terra, mas elas não estão com palavra. Mas sabe qual é o mistério das pirâmides? Olha para alguém e diz assim: quem construiu foi um homem. Se foi um homem que construiu, ele fez com tão sólido alicerce que nem mesmo o tempo pode destruir. Quantos anos tem as pirâmides? Provavelmente nós vamos morrer e elas estarão lá. Há um legado estabelecido por alguém que construiu algo. Não é o tempo. É a maneira como se constrói. Glória a Deus, aleluia. Tu acredita no que você está construindo nessa noite? Tu de fato acredita no que você está construindo? Glória a Deus, aleluia. Qual é o legado que você está deixando? Você está comigo mesmo nessa noite? Aleluia. Então olha para alguém e diz assim: a igreja é a mãe, mas o pai é o Senhor. Aleluia. Para quem você está construindo algo? Se anda no Espírito, se cumprirá a palavra de renovo escrita em Joel, capítulo 2, versículo de número 28. E renovarão as suas forças como a da águia. Os nossos filhos profetizarão. Glória a Deus. E os nossos velhos sonharão. Sim. Haverá algo construído para o legado. Meu Deus! Aleluia! Podem tentar destruir o que você está construindo, mas se você estiver no propósito, nada pode destruir. Glória a Deus. Aleluia! é lindo, aleluia. Aleluia! Põe para mim Provérbios 6:20 agora. Olha, podemos entender que o pai é Deus e a mãe é a igreja. O filho, ela é a composição genética entre o relacionamento do pai e o relacionamento com a mãe. No meio disso, a gente. Você está comigo? Se a igreja, se Deus é pai e a igreja é mãe, no meio da igreja, nós somos gerados. Porque nós temos matéria física e matéria espiritual. Então, quando nós entramos na igreja, nós temos os dois ambientes. Nós somos um fruto um resultado disso. Está comigo? Por isso, eu queria perguntar: como é o teu relacionamento com o teu pai e com a mãe biológica? Mesmo? E como é que é o teu relacionamento na igreja? A biologia influencia totalmente no que nós somos espiritualmente. Poxa, tem gente que é bem resolvida, conquistou coisas, aí tu diz: tá tudo certo, fez faculdade, os filhos são bonitos, que nem o Júlio assim, tá tudo tranquilo, tá tudo maravilhas. Aí quando chega, fala, na área espiritual,
tu vai começar a fazer um cruzamento. Genética pai, genética mãe. Tu diz, entendi a raiz espiritual desse problema aí. Sério? Tem gente que não se envolve com a vida da igreja. Tem gente que não consegue estabelecer relacionamento. Tem gente que não consegue ser discipulado. Tu vai ver como é a vida dele familiar. Tu diz, tem um casamento aí. Tem uma parada estranha aí, cara. Você está comigo? Está fazendo sentido ao teu espírito nessa noite? Fala assim, a minha vida é o resultado de todo ecossistema que me serve. Efésios 5:32 para mim. Este é um mistério grandioso. Refiro-me, contudo, à união entre Cristo e a sua igreja. Nós somos essa união entre Deus Pai e a igreja. Ela se conecta. Está comigo? Hoje temos dificuldade de entender isso, porque nem pai e nem mãe estão em casa para cuidar dos filhos. Por isso, não conseguimos suprir a demanda de atenção, de afeto. Olha aqui para mim. Por causa da demanda, nós como pais não conseguimos suprir o lado completo. Então as mães precisam se ausentar do cuidado para também trabalhar. Vocês estão comigo? Quem é que está construindo teu filho no meio disso? Quem é que está edificando? Olha, nós temos mães aqui na igreja que optaram por não trabalhar em algo que ganhasse muito mais, para poder ter tempo de qualidade com os filhos, e mesmo assim não conseguem. Estou mentindo? A demanda o tempo todo. Aí o pai estabelece um fundamento, mas a mãe não consegue enraizar. Aí fica todo mundo com aquele problema de afeto. O filho chora por carícia. Tu faz o quê? Dá coisas. Qual é a frase dos últimos dias? Vou dar para o meu filho tudo que eu não tive. Mas eu estou falando da igreja e de Deus, tá? Mas eu te alertei no começo que ia fazer sentido. Dentro da igreja, a mesma coisa. Sério? Pastor, estou com problema no casamento. 7 campanhas pela vida do casamento. Pastor, vamos lá pro TSK, a gente precisa daquela coisa. Aí tu fala, 7 semanas. 7. Quantas campanhas tu fez já? Diz pra mim. Quantas campanhas? E muitas delas nada mudou. Porque eu, como pai, não estou te ensinando a ser pai, a ser filho. Sabe o que eu estou falando para você? Estou dizendo, cara, tu precisa de mim. Olha aqui para mim. Pais da igreja, como eu, que em vez de te dar a ferramenta para que você acesse o que é teu por direito, estão te ensinando que eu tenho que ser o porta-voz do negócio. Está comigo? Não é a campanha. Você já tinha direito se tomasse posse. Só que só consegue tomar posse se eu sou filho maduro. Quem administra essa herança? É criança ou é alguém maduro? Sabe quando as coisas mudam? Quando eu tomo posse. Lembra que aconteceu lá, mãe? Eu tomo posse dessa palavra aí. Vai mudar. De repente um camarada entende e diz: é isso aí, eu quero esse negócio aí. As coisas mudam. Sabe por quê? Porque não foi a campanha, foi o entendimento de um filho que destravou e disse: eu tomo posse, dá para mim, é meu legado, é minha história. Você está comigo nessa noite? Aleluia. Você está comigo? Aleluia. Tu não precisa de nada terceirizado, porque
Porque tu é filho. Eu podia vir aqui e falar para você assim, que nós vamos fazer uma campanha de não sei o quê, nós vamos uma campanha no monte, nós vamos fazer... Cara, se tu quer ir no monte, vai 7 dias, cara. Tu quer orar 21 dias, a igreja está aberta aqui. É só orar. Mas parece que eu preciso te dar distrações. Você está comigo? Olha, por isso tem aí nas igrejas, por aí, aqueles caras que se vestem com roupa de saco. Tem ele que começa a dizer: olha, é ou não, você é filho. Você tem acesso. É teu. Você toma posse nessa noite? Glória a Deus. Tomar posse é dizer: não preciso de outro jeito. Se tu quiser, e quando você entende que tu toma posse, tu pega a parada e diz: agora ninguém me tira. Você quer ver alguém cansado? É quando ele pega e diz assim: não vou mais perder para Satanás. Só que na cabeça dele, mamãe, ele achou que foi a campanha que acionou isso dele. Mas não foi. Foi a vontade dele de vencer aquilo. Só que tem gente, tá ligado, Zé? Que pega o problema aqui, macho. Ele pega e fala assim: é meu. O pecado é meu. A vida é minha. Deus não pode mudar. E aí, tu vem aqui e tu acha que todo pastor precisa te dar uma ilusão. Não. Eu quero te dar a palavra, para que a palavra mude a tua história, para que a palavra mude a tua vida, para que a palavra te desperte para aquilo que tu já é, mais do que entendeu. Aleluia. Você está comigo? Você está me ouvindo mesmo? Aleluia. Por isso, não conseguimos suprir a demanda de atenção, de afeto dos nossos filhos. E damos coisas para compensar a atenção e nos tornamos permissivos demais. Aí, tu chega dentro da igreja, eu como pastor não posso te colocar limite. Porque lá na tua casa, tu aprendeu que não pode ter limite. Então tudo é permissivo. Tudo é permissão. Tu pode fazer tudo. Por quê? Porque eu, como pai, não quero te discipular, não quero perder tempo em afeto, então eu dou coisas. Como? Não, vamos comer o que tu quer. Eu quero o McDonald's. Aí, esses dias eu falei para Débora, ela passou uma semana. Olha, a gente pegava o Uber, ela falava do Uber até em casa. Tá ligado, Negrão? Nós temos que ir lá na Lapa, lá. Tem um lugar na Lapa de comida japonesa que eles falaram que é mega. Mas isso foi outra mensagem. Ó, vai pra cá. Ela passou, ela entrava no Uber e ela dizia assim: Uber, não vai pra casa não. Passa ali no japonês. Para ela, aquilo e o nosso momento no japonês, ou comendo a comida japonesa, para ela é um momento de afeto. Está comigo? Então não é a comida, é um memorial que aquilo criou dentro dela. Então eu, para não passar tempo, vamos comprar. Está comigo? Dentro da igreja, a mesma coisa. Dentro da igreja, tu quer um show. Por quê? O show não dá envolvimento. Se eu falar para você, vamos parar, vamos reavaliar o conceito, vamos... Thalita, nem tudo é tão doce. Se o pastor se torna amargo, ele não é mais pastor. Por quê? Dentro de você tem algo como as crianças para comportamento. Tu desenvolveu isso. Vocês estão comigo? Posso perguntar, o que tu está querendo da igreja? O
O que você está querendo da igreja? Aleluias. É relacionamento com o pai ou está querendo diversões como filho? O que você quer da igreja para esse tempo? Tu quer que eu te divirta ou você quer ter acesso às coisas que a palavra diz que tu tem acesso? Ter acesso a uma vida plena ou a diversões? Há momentos, Renan, evitar chamar a atenção dos seus filhos. Não repreendem. Quando era para se secar. Porque, olha, tem gente que não repreende os filhos, porque a culpa não é dos filhos, está nele. Por isso, não ache que eu, como pastor, no momento que eu tiver que te parar, eu vou te parar. Na hora que eu pegar e chegar para ti, tu queira me ouvir como seu pastor, não, mas uma hora eu vou chegar para você. Assim como o pai dizer, velho, tá demais. Vamos parar com o espetáculo, agora é hora de você começar. Tem coisas que não dá para ficar pegando e largando. Tem coisas que não dá para você achar que é do teu jeito. Nós temos um fundamento e ele é pela palavra. A palavra ainda é primazia para os filhos. Por isso o pai precisa dar limite aos filhos. Não fazemos tudo o que queremos, porque eu ainda tenho um pai e tenho uma mãe. O que me deu um parâmetro foi ouvir o que meu pai dizia e obedecer os fundamentos da minha mãe, que foram colocados em mim. Glória a Deus. Repete comigo assim: Deus é pai, Deus é pai. É igreja, ainda é mãe. Fala, não posso me sentir culpado. Quando vou repreender meus filhos. Quem está acompanhando os noticiários aí? Esses dias eu vi algo que foi muito pertinente. Alguém disse assim: esses meninos estão indo para a escola com armas, mas não tem paz em casa? Não tem paz em casa? Que olham as mochilas, vai invadir minha privacidade. Mora, come do meu feijão, irmão. Não tem privacidade. Não, é porque vai. Tu está se sentindo culpado lá na frente, vai dar ruim. Aí eu quero ver. Aí a gente até concorda, que nem aquela mãe que fez um vídeo um tempo atrás, lembra? Tinha um rapaz morto no chão. Ela pegou e falou assim: eu te avisei, meu filho. Tu não ouviu. Mas ela não, aquilo lá era um desabafo de alguém que se sentia culpada, mesmo sem falar. Entende? Porque de certa maneira, lá no começo, ela poderia ter colocado limites. Os limites são estabelecidos por nós. O Pai, na tua palavra, dá limites. Ele diz: velho, não vai para a direita, não desonra, não faz assim, vem para cá, olha, caminha na palavra. Só que aí cresce uma igreja que olha para os filhos e diz: tu tem talento, não tem problema não, faz do teu jeito. Ah, o Luciano toca, que bonitinho que ele toca, que legal. Aí eu pego, dou um instrumento para ele e falo para ele: tu é o que tu faz. Ele diz: não. Antes de tudo, tu tem que se sentir filho sentado aqui, para no dia que eu te der uma oportunidade aqui, tu entender que é filho. E meu irmão, tu destravar. Você está comigo? Você está comigo aqui? Eu falo isso, se eu falar o Lula até fica bravo, mas o meu sonho é ser inútil aqui dentro, não ser necessário. Sabe por quê? Porque eu não quero ser a vitrine da igreja. Eu quero que quando alguém entre aqui, encontre a Jussara e diz: cara, eu encontrei aquela mocinha, meu Deus, em uma conversa, ela viu que estava dentro de mim. Tu não precisa do microfone para fluir. Quem se senta do teu lado, numa confraternização, em um café, pode ouvir a tua história e o que você tem para dar para alguém. A tua história pode influenciar de alguém. Posso te fazer uma pergunta nessa noite? Quando tu puder, pega um copo de água, senta ali do lado do negrão, do Dene. Quando puder, senta aqui do lado da Thalita, da Flávia. Toma uma água com eles. Tu
tu vai conhecer a história deles. E se você não conhecer Jesus por causa da história, você está aqui dentro só para poder mostrar talentos para alguém. Desculpa, não é essa a finalidade do Evangelho. Aqui dentro nós somos inúteis. Onde é que a nossa história faz sentido? Lá fora, na hora de alimentar alguém, na hora de dar vida a alguém, quando eu estou no trabalho, fazendo uma unha, sei lá, com uma Débora, e naquele alongamento ela olha para o olhar de alguém olha e diz: meu Deus, eu estava mal, Débora, mas foi fazer a unha contigo, as palavras de você me encheram de vida de novo, a tua palavra liberada no ambiente em que você estiver. Quando eu sei que eu sou filho, tem muito mais poder do que aquilo que eu faço aqui dentro. Porque eu sei quem eu sou. Você sabe quem você é? Ontem eu fiz uma pergunta até para os meninos, eu queria fazer para ti. A Maciena nasceu para o quê? Para dar o quê? Beleza. O pé de morango para dar o quê? Certo. E você? Para que você nasceu? Quanto mais tempo de causa ainda? Dizendo que, não, eu entendi o Evangelho. Entendeu? Se não entendeu a identidade. Eu estou tentando aqui há 4 finais de semana moldar você, preparar você para a paternidade de Deus, dizendo que tu é filho, mas quando chega amanhã, na segunda-feira, tu se comporta como escravo, é vencido por qualquer palavra, desanima a paz, pelo amor de Deus. Ô velho, tenha convicção, olha, não abriu. E se não abriu, eu sou filho. E se não fizer, pode ficar tranquilo que o meu Deus, olha, eu conheço o meu Deus ainda. Sabe o que falaram? A primeira marmita que eu fui fazer, as meninas, a Débora e a Cris e a minha esposa estão de prova. Eu falei com ela: nós vamos fazer 10 marmitas. Não tinha recurso, Débora, não tinha nada, não tinha R$1. De repente, a gente começou um do outro. O outro disse: pastor, eu tenho um negócio aqui. Pastor, vai dar para fazer 50. Aí de repente a gente está lá embaixo, o cara me manda mensagem depois de tudo, diz: pastor, mas aqui da nossa casa é 45. Eu falei: cara, que parada louca. Eu disse: cara, é porque você acessou um lugar de filho. Aleluia! Olhar além é quando eu entendo quem é o meu pai. Maravilhoso, Pai! Quando eu entendo quem é meu pai, nada me tira desse lugar. Quantas vezes tu falou com teu pai biológico, mesmo assim não deixou de ser filho? Verdade. Mas eu estou cansado de entrar nesse lugar e ver pessoas se comportando como escravos. Escravos do sexo, escravos das doenças, escravos das palavras de pessoas, escravos. Eu só quero gerar em você um coração de filho, velho. Mas tu entra aqui disposto a confrontar e olhar para mim e dizer: não, pastor, não! Tu é filho. Pastor, mas o meu pai, que se dane o teu pai, se ele foi um homicida, eu fui gerado em Deus. Eu fui gerado em Deus. Eu tinha 8 anos, 6 e meio mais ou menos, para 8, de 6 até 8. Me recordo que eu fui na casa de uma prima da minha mãe. Meu pai estava trabalhando lá. Eu nunca tive o registro dele. E eu me recordo que ele, sempre que me via, me dava R$1 para comprar Kinder Ovo. Tá ligado? Aí um dia eu cheguei lá, essa prima da minha mãe olhou para ele e disse assim: ô Daí, quem é esse cara aí? Ele disse: é um menino aí. Aquilo entrou dentro do meu coração. Eu voltei para casa e disse: esse cara nunca mais vai ser meu pai. Só que um dia, a minha avó dizia para mim: teu pai não presta. Eu dizia: ele não presta. Aí teve um dia, cara, que a minha mãe, eu fui falar mal do meu pai na frente da minha mãe. Ela me deu um tapa na boca e disse: nunca mais fale isso, porque ele não pode ter cuidado de você, mas ainda é o teu pai. Eu disse: mas ele não cuidou de mim, Jesus. Sabe quando eu fui curado na minha paternidade biológica? Recentemente. Sim. Quando eu olhei para
continuar ministrando sobre paternidade se eu não entender que eu não fui gerado por Ele, que eu sou um projeto seu. Glória a Deus. Eu liberei sobre Ele palavras e de repente Ele disse: obrigado por ser o homem de Deus. Uau! Verdade, Jesus. A questão não é quem eu sou, não é o sentimento, é um posicionamento. Eu liberei o meu coração para um novo nível de autoridade. Aleluia. Ficar preso é uma escolha tua, velho. Ficar amarrado a esse pecado é uma escolha sua. Ficar preso a palavras é uma escolha tua. Quando eu entendi que eu sou em Deus, o sucesso do outro só aumenta a minha fé. Por isso eu digo com todas as palavras para você: eu não sou tua cobertura, eu sou uma plataforma de acesso ao teu Pai. Tu vai subir em mim, mas eu vou te jogar para Ele. Ei! Ei! Eu não quero limitar você, eu quero que você sonhe, que você flua, suba, conquiste, vai! Mas não, tu quer ficar viciado em palavras de pessoa que fica te olhando dizendo para você 3 minutinhos de palavras de motivação, pelo amor de Deus. Está comigo? Glória a Deus. Olha para alguém e fala assim: os pais sempre, às vezes, não compreendem, mas eles veem a grandiosidade de seus filhos. Olha aqui para mim. E por causa da culpa nós criamos pessoas hedonitas. Sabe o que é um hedonista? Sabe o que é? Hedonista é aquele que vive por prazer. Ele vem à igreja para se sentir satisfeito. Olha, sabe qual é o grande problema? É o comportamento que nós reproduzimos nos nossos filhos. Ele vem aqui dentro e ele acha que Deus, ele é um momentinho de prazer. Eu não vou lá, é aqui que eu me sinto muito bem. Tu se sente bem, vai embora e volta do mesmo jeito. Ele vê isso e diz: é isso aí, Jesus é isso aí. É verdade. É isso aí. Aí tu quer que teu filho tenha um compromisso. Compromisso se nem tu tem. A gente é bom de fala, mas é ruim de vida. A gente é bom de fala, mas é ruim de vida. A gente fala de Jesus, mas lá na mesa a gente fala mal de alguém. Como é que ele vai amar Jesus? Diz para mim. Você está comigo? Diz assim: a igreja, Deus é o Pai. A igreja é uma mãe. Olha, e quando crescer esse hedonista, ele vai ver Deus como? Como ele vai ver a igreja? Ele verá Deus como um supridor, e a igreja é aquela que atende seus caprichos. Uma casa dividida, ela perde o seu destino. Uma casa sem propósito, quando a família não conversa, ela cresce sem propósito. Meu Deus, para a gente finalizar. Aqui, volta para mim, em Efésios 4. Pode repetir comigo? Pode ser? 1, 2, 3. Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Agora eu queria que fechasse seus olhos. Lembrasse das palavras de maldição. Eu queria que tu se lembrasse do olhar de desprezo de pessoas. Eu queria que você olhasse para aquele teu pai, para aquela tua mãe, que tu não liberou perdão ainda. Eu queria que tu visse ele e ela aí na tua mente. Aquela pessoa que te causou dor. Eu queria que tu visse. Eu queria que tu lembrasse disso. Eu queria que tu dissesse para você, agora você visse a sua autoimagem nesse seu reflexo aí. E dissesse para essa pessoa, que é você mesmo diante de você, e dissesse: foi Deus quem te escolheu. Diz para você mesmo. Fala: eu sei que foi Deus que me escolheu.
Fala para você mesmo. Fala, eu sei que foi Deus que me escolheu. É em mim primeiro. Fala, eu não posso desejar algo sobre o outro que não aconteceu em mim primeiro. Fala, eu libero o perdão sobre mim. Fala, porque estava preso. Fala, eu estava preso naquelas palavras, naquelas atitudes, naqueles olhares, naquela ferida, naquela dor, naquele coletivo. Fala, eu sou liberto. Fui perdoado. Fala, eu sou casa. Eu sou morada. O perdão que está sobre mim foi Deus quem me deu. Fala assim, eu acredito no que a palavra diz. E o perdão é completo. Fala, eu me libero de todo julgo, de toda palavra. Eu me libero. Fala, em nome de Jesus. Sou liberto. Dá um grito para Jesus aí. Dá um grito para Jesus. Agora em Provérbios 6:22. Estou caminhando para o final. Vamos lá, 1, 2, 3. Quando te deitares, eles te protegerão. Durante o sono, quando acordares, eles dialogarão contigo. Olha o que está escrito. Deitar está falando da intimidade que é gerada na nossa intimidade. Deus, como Pai, Ele se relaciona com a igreja na intimidade. Está comigo? Há algo que é gerado em Deus quando eu entro na intimidade com Ele. Só que Ele está dizendo aqui na Lida que é quando acordares. Sabe o que é quando acordares? Ele está dizendo, tenha um posicionamento. Então eu entro na intimidade com meu marido, esposo, com Deus. Eu entro na intimidade com Ele inteira. E aí eu acordo. E quando eu acordo, Ele se aborda comigo. Porque eu estou caminhando sobre um posicionamento. Então eu vou para a intimidade com meu Deus. E todas as vezes que uma mulher entra na intimidade com o esposo, se for intencional, ela gera algo. E ela sai daquele lugar diferente. Posso perguntar para você nessa noite? Se Deus pode gerar em você algo diferente? Para que você saia daqui diferente. Para que Jesus possa dizer, eu tenho algo novo para você. Você está comigo nessa noite? Olha. Abre para mim agora em Gênesis 27, capítulo de número 8, versículo de número 12. 8, 27, versículo 8. Não, 27, 8. Agora, pois, ouve-me e faze como te
as mulheres têm a figuração da igreja. Você entende isso? Você entende isso? Rebeca, como igreja, queria ensinar o filho Jacó a enganar o pai. Tem igrejas por aí que ensinam as pessoas a se achegarem diante de Deus de maneira falsa. Tu sabia disso? Tem igrejas que falam para você coisas que não existem, para que você se achegue ao Pai, da tentativa de enganar o Pai. Você está comigo nessa noite? Amém. Que tipo de coisa Deus está gerando em você? Nessa noite Deus está querendo gerar em nós filhos autênticos, filhos que se acheguem ao Pai como eles são. Sabe por quê? Esaú, olha para alguém e fala assim: Esaú. Esaú. Não, fala para alguém: Esaú. Esaú. Fala Jacó e Esaú. Rebeca representa, a princípio, uma igreja que, quando o pai Abraão pede para Eliezer, ele diz: busca lá uma noiva para o meu filho. Rebeca estava no princípio bem. Ela orava, porque quando Eliezer chega, ele encontra uma mulher que trabalhava na causa de seu próprio pai. Só que com o tempo Rebeca vai trocando os seus valores. Que tipo de igreja nós somos? Uma igreja que troca valores? Ou uma igreja que mantém um contato com o Pai de maneira intencional? Só que aí, Débora, a Bíblia diz que agora é Rebeca, que não podia gerar, ela gera. Deus faz um milagre na igreja, Rebeca. Ela gera filhos. Só que a partir disso nasce Jacó e Esaú. Toda a igreja tem potencial para gerar traidores e filhos. Lembra de Jacó? Ele nasce agarrado no tornozelo do teu irmão. Então olha para alguém e diz assim: a igreja gera. A igreja gera. Sempre dois tipos de pessoas. Sempre dois tipos de pessoas. Fala assim: Esaú. Esaú. Não ligava. Não ligava. Não dava importância. Não dava importância. Esaú, ele não dava importância à primogenitura. Para ele, tanto faz, tanto fez. Sabe quem é esse tipo de pessoa, Flávia? Aquele pessoa que entra dentro da igreja, sabe que é filho, sabe que Deus tem algo para ele, mas ele não está nem aí. Meu amor, para ele, tanto faz, tanto fez. Só vim aqui, já está tudo legal. Aí, Jacó, sabendo quem era o irmão, vai fazer um guisado, ou seja, aquilo que ele tem vontade. Ele não está nem aí, ele vende. Para ele, aquilo que o pai tem a oferecer para ele é nada. Mas para Esaú, para Jacó, tudo que o pai tem para oferecer é tudo. Ele queria a bênção do pai. Você está comigo nessa noite? Que tipo de coisa é você? Ou que tipo de gente é você dentro da igreja? Alguém que olha para as coisas que Deus tem para liberar sobre nós e é como se não tivesse nada? Ou tu olha para Deus e diz: cara, o que Ele tem é tudo. O que Ele tem é tudo. Olha para alguém e diz assim: tu quer o guisado?